pastor, nós não queremos que você fique aqui. Você já pôde sentir alguma vez o que é ser despedido da igreja e os crentes não querem que você fique na igreja? Qual foi a atitude de Saulo? Mas eu não quero sair. E ele não saiu. Mas não foi só isso. Atos 22, você pode conferir isso. Atos 22, versículo de número 17, nos informa que não apenas o povo não queria que ele ficasse, Deus não queria que ele ficasse. Porque quando ele estava em Jerusalém, apareceu o Senhor numa visão e disse: Paulo, vai embora da cidade, eles não vão te ouvir. Sabe o que ele fez? Ele não saiu. Ele discutiu com Deus. Ele diz: mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Quando mataram Estevão, tua testemunha, eu guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Trocando em miúdo, ele está dizendo o seguinte para Deus: Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando daqui. Eu sou o homem, me perdoem da expressão, eu sou o cara. Eu conheço essa cidade como ninguém. Eu me criei aos pés de Gamaliel. Eu persegui a igreja. Eu tenho o melhor currículo para ser o pastor da igreja de Jerusalém. Eu tenho o melhor cabedal para ser o líder do cristianismo nessa cidade. O problema é que Deus não mudou. Foi Paulo quem precisou mudar e mudar-se. Sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Ele não saiu, mesmo Deus mandando ele embora. Volte para Atos 9, por favor. Versículo 30. Você vai perceber algo interessante. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Veja você que ele não foi, ele foi levado. Ele foi tirado a reboque, como Ló de Sodoma. Ele não foi por iniciativa própria, embora o povo não queria que ele ficasse, e Deus não queria que ele ficasse, mas ele queria ficar, porque na verdade ele precisava aprender a maior lição do seu ministério, e você e eu também. Que lição? A lição de sair da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança você diz: tudo depende de mim. Na nova aliança você diz: tudo depende de Deus. Ele havia ensinado essa verdade mais tarde na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns nós somos cheiro de vida para vida, para outros cheiro de morte para morte. Mas quem é suficiente para essas coisas? Ele não dá resposta. Só vai dar resposta no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Ele tinha que entender isso. Só mais tarde ele vai entender. Sabe o que aconteceu? Diz o versículo 30, que o levaram para Cesareia, e dali o enviaram para onde mesmo? Para Tarso. Sabe onde era Tarso? A cidade onde ele nasceu. Sabe o que Deus está mandando esse moço fazer? Meu filho, você que tem tantos planos, você que acha que é a figura central, você que acha que é a peça central, você que acha que é insubstituível, que é indispensável, arruma as malas e volta para casa. Não existe homem insubstituível. Quem faz a obra não é você, não sou eu. A obra de Deus é feita por Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Quanto tempo ele ficou lá? Muitos anos, talvez mais de 10 anos. Fazendo o quê? Eu não sei, mas ficou no anonimato. No anonimato. Mas o pior não veio ainda. Deus ainda ia golpear o orgulho dele. Porque Atos 9:31 diz que no dia que Paulo arrumou as malas e foi embora de Jerusalém, a igreja passou a ter paz, a igreja passou a crescer. Você quer coisa pior do que isso para um pastor? No dia que ele arruma as malas e vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, e a igreja explode em crescimento. Mas preste atenção nisso. Deus primeiro trabalha em você, para depois trabalhar através de você.
Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus não se impressiona com performance. Deus vê o coração. Muitos anos depois, explode um avivamento em Antioquia da Síria, capital da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. Barnabé se alegra ao ver a graça de Deus prosperando, lembra-se de Saulo e vai a Tarso e pega Saulo para trabalhar com ele. Diz a Bíblia que durante 1 ano eles ensinam a palavra de Deus, e depois de 1 ano, estando eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Notem uma coisa, o Espírito Santo não disse separai-me Saulo e Barnabé, o Espírito Santo disse separai-me Barnabé e Saulo. O que significa isso? Significa que ele tinha que trabalhar debaixo da autoridade, da liderança de Barnabé. Ele não era o líder, ele era o liderado. Ele não era o titular, ele era o reserva. Deus estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Quando chegaram em Pafos, na primeira viagem missionária, Elimas o mágico tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de converter-se a Cristo, e Saulo, cheio do Espírito Santo, diz: ó filho do diabo, estás tentando perverter a obra de Deus, pois ficarás cego. E diz a Escritura que o procônsul converteu-se a Cristo cheio de temor, e que a partir de Pafos, ele, Saulo, deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo, porque já tinha entendido a verdade, que tudo depende de Deus e nada de nós. A primeira viagem missionária acontece com coisas estupendas acontecendo. Em Panfilha, o jovem João Marcos, primo de Barnabé, abandona a viagem e volta para casa. Paulo e Barnabé agora prosseguem, pregando, ensinando, plantando igrejas, vendo os milagres de Deus acontecendo. Mas notem comigo, por favor, Atos 14, versículo 27, algo extraordinário. Voltam da primeira viagem missionária, reúnem a igreja em Antioquia, e diz o texto: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Chama sua atenção para duas coisas. Primeiro, há espaço para testemunho na igreja. Segundo, não há espaço para projeção humana na igreja. Notem que eles relatam quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Relatam como Deus abriu a porta à fé, não como eles abriram a porta. Amados irmãos, quantas vezes nós temos assistido pregadores colocando nos outdoors seus feitos? Quem faz a obra é Deus, amados. É Deus quem faz. É Deus quem abre corações. É Deus quem abre o caminho. É Deus quem converte. É Deus quem dá o arrependimento. É Deus quem dá a fé. É Deus quem santifica. É Deus quem regenera. É Deus quem faz a obra. Nós somos os instrumentos. Portanto, toda a glória tem que ser dada a Deus. Agora notem, amados, quando a igreja avança, o inferno se incomoda. Porque o que você vai ver em seguida é que o diabo, com a sua astúcia, tenta gerar um problema doutrinário na igreja. Sobe alguns falsos mestres de Jerusalém dizendo o seguinte: os gentios não podem ser salvos apenas crendo em Jesus, eles têm que fazer algo mais. Primeiro eles têm que se tornar judeus. Se eles não se circuncidarem, só a fé em Jesus não é suficiente. Amados, se a teologia não é boa, não temos condições de fazer a obra de Deus. A evangelização depende de uma teologia clara. A fé só no Senhor Jesus. Não é fé mais misticismo, não é fé mais isso
ou mais aquilo, é apenas a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que o concílio se reuniu e pareceu bem ao Espírito Santo e a eles não impor aos gentios nenhuma coisa a mais, a não ser a única condição de crer, da fé genuína no Senhor para a salvação. Teologia boa, resolvido o problema doutrinário, é hora de voltar para a segunda viagem missionária. Abra sua Bíblia agora em Atos 15, versículos 36 a 41. Acontece algo extraordinário aí. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, precisamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz: tá bom. Só um detalhe, o nosso amigo João Marcos, o jovem João Marcos, repensou a sua vida e quer voltar conosco. Diz a Bíblia que Paulo diz: não, eu não acho justo levar esse moço. E diz o texto que houve tal desavença entre Barnabé e Saulo que eles não puderam caminhar juntos. Irmãos amados, os líderes da igreja não deviam brigar, mas às vezes brigam. Os líderes da igreja não deveriam ser intolerantes, mas às vezes são. O que eu acho grandioso é que mesmo quando nós erramos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque agora, em vez de uma caravana missionária, tem duas. O relato vai nos passar no livro de Atos por Paulo e Silas. Mas preste atenção que o Paulo que está rejeitando o jovem João Marcos vai mudar de ideia mais tarde. E agora diz a Bíblia que vão para a segunda viagem missionária, e o propósito de Paulo é entrar na Ásia, mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus os impede de entrar na Ásia, e ele escuta uma voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu não sei se você tem a clara noção do que isso implica para o Ocidente. Se hoje estamos aqui, se hoje o Ocidente é cristianizado, devemos a esta obra soberana de Deus em invocar a viagem missionária para o Ocidente e não para o Oriente. E diz a Bíblia que agora eles entram na Europa. E Paulo chega em Filipos, e eu chamo a sua atenção para esse ponto. A obra missionária é dirigida por Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Porque Paulo não para em qualquer cidade. Se você perceber, as cidades listadas aí são todas cidades importantes: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era uma cidade importante da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, Corinto era a capital da Caia. O que é que isso nos ensina? Hoje, às vezes, nós vamos pensar em plantar uma igreja. Muitas vezes se compra o pior terreno, no bairro mais escondido, na rua mais escondida, no terreno mais difícil, e plantamos uma igreja que vai virar congregação durante 20 anos, quando nós deveríamos pensar estrategicamente em plantar igrejas estratégicas que possam, a partir dali, o evangelho irradiar-se por toda a região. Agora note uma coisa: o fato de você estar fazendo a obra de Deus, dentro do calendário de Deus, segundo a vontade de Deus, não significa que você vai ter facilidades. Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi escorraçado de Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, e Paulo foi chamado de impostor em Corinto. Ele passa 18 meses em Corinto, e de Corinto ele escreve a primeira carta dele à Galácia, a igreja da Galácia, escrevem as duas cartas à igreja de Tessalônica. Volta para a terceira viagem missionária, e agora ele vai para Éfeso, a capital da Ásia Menor, a cidade onde havia o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E diz a Bíblia que ele fica lá 3 anos, e nesses 3 anos, pregando o evangelho de casa em casa e publicamente, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. E diz a Bíblia que em Éfeso ele enfrentou lutas maiores do que suas forças, ele enfrentou feras. Era hora de voltar
E diz a Bíblia que Paulo estava comprometido com a causa dos pobres. Aliás, diz Gálatas 2:10, que antes de ir para os gentios, ele fez um compromisso com os apóstolos em Jerusalém, que ele ia para os gentios, mas ele não se esqueceria dos pobres. E assim estamos aprendendo que evangelização e ação social não são coisas antagônicas, elas se completam. E Paulo fez uma coleta para os pobres da Judéia, nas igrejas gentílicas, na Macedônia e Acaia. Por quê? Você lê em Atos 18:2, que no período do imperador Cláudio, houve uma expulsão de todos os judeus de Roma, e os judeus tiveram que sair de Roma, sem suas casas, sem seus bens, e isso provocou uma grande crise financeira entre os judeus, e havia fome entre os judeus na Judéia. E Paulo vai se preocupar com eles. E agora diz a Bíblia que Paulo está saindo de Éfeso, e de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios, e ele está saindo de Éfeso para levar a oferta para os pobres da Judéia, e nessa saída de Éfeso, quando passa pela Macedônia, ele escreve a sua carta aos Romanos, por 2 razões. Primeiro, porque ele quer pedir orações da igreja para a viagem a Jerusalém, porque ele sabe que ele vai encontrar cadeias e tribulações. Segundo, porque ele quer que a igreja de Roma seja a base missionária para ele ir à Espanha. E terceiro, porque ele quer apresentar à igreja da capital uma fiel exposição do Evangelho. Dali ele parte para Mileto, chama os presbíteros de Éfeso e dá conselho para eles. E ele diz assim nos versículos 21 a 23: o Espírito Santo me revela que o que me espera pela frente são cadeias e tribulações. Mas parte assim mesmo, e chega a Cesareia Marítima, e quando chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo sobe de Jerusalém, pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos, amarra os seus pés e profetiza: Paulo, não suba para Jerusalém, porque eles vão prender você lá. E quando dizem isso, os discípulos tentam dissuadir o apóstolo Paulo de ir a Jerusalém, e ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Ele vai para Jerusalém e ele é preso, mas ele testemunha para o povo na cidade, ele testemunha para o Sinédrio, e diz a Bíblia que 40 judeus entram em conspirata, fazendo um voto de não comerem e não beberem antes de matar Paulo. A notícia vaza, e Paulo escuta o Senhor falando para ele da masmorra, na prisão e na fortaleza de Antônio em Jerusalém: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. A notícia da conspiração chega aos ouvidos do sobrinho de Paulo, ele vai à cadeia, mostra para Paulo, revela para Paulo o plano nefasto do seu assassinato. Paulo chama o comandante, comunica ao comandante, e à noite, sob forte escolta romana, Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma na Palestina. E Paulo fica durante 2 anos preso, acusado pelos judeus, em Cesareia Marítima. Com a mudança do governo de Félix para Festo, Festo sobe a Jerusalém, conversa com o Sinédrio, e o Sinédrio tenta cooptar o governador Festo, corrompendo-o para que Festo mandasse para Jerusalém, porque o problema, segundo o Sinédrio, era um problema doméstico, mas a intenção deles era matar Paulo na estrada. Paulo, percebendo que Festo estava para entregá-lo, usando o direito de cidadão romano, diz: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Festo disse: para Roma você escolheu, para Roma você irá. No dia que Paulo pega o navio para Roma, eles enfrentam um naufrágio. Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma, mas eles enfrentam um naufrágio. O ponto é tão crítico que 14 dias eles não sabiam se era noite ou dia, porque havia trevas, escuridão. O pânico e o desespero tomou conta de todos. A carga do navio foi jogada fora. O navio estava para se despedaçar, mas um anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei todos esses nas suas mãos. Naquele navio tinha 276 prisioneiros. O navio se despedaça e eles chegam em tábuas, nadando na ilha de Malta. E os bárbaros
Receberam todos com urbanidade, fizeram uma fogueira para aquecê-los. E dos 276 prisioneiros, o único que se preocupou em manter a fogueira acesa foi o apóstolo Paulo. Foi catar gravetos, e ao jogar esses gravetos na fogueira, uma víbora sai do fogo e prende na sua mão, e os bárbaros gritam imediatamente: é um assassino! Tendo se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Paulo não caiu, Paulo não inchou, Paulo não morreu. Mudaram de opinião. É um Deus, nem um Deus, nem um assassino, um servo do Deus Altíssimo. Na verdade, não foi o naufrágio que levou Saulo, ou melhor, Paulo, para Malta. Foi a mão da providência divina. Porque o prefeito, o pai do prefeito, estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. E agora diz a Bíblia que os bárbaros enviam Paulo para Roma com todas as regalias que ele precisava. Ele chegou em Roma preso, algemado, numa prisão domiciliar onde ele pagava o aluguel. Mas ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas aconteceram para você, Paulo? Fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, fui açoitado em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero que vocês saibam que eu cheguei em Roma preso, mas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. A palavra progresso na língua grega significa abrir caminho. Era exatamente a palavra usada para os engenheiros de Roma quando iam abrindo estradas para o imperador passar. Eu quero dizer para você que Deus não é sádico, que quando Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. O sofrimento na vida dos filhos de Deus são picadas que Deus vai abrindo para o progresso do Evangelho. Porque Paulo estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque Paulo estava preso, algemado, ele evangelizou a guarda pretoriana. 16.000 soldados de escol, a guarda pessoal do imperador, gente que transitava nos corredores do palácio, todo dia, durante 2 dias, em 3 turnos diários, um soldado do lado direito, outro soldado do lado esquerdo, amarrado a Paulo, e ele evangelizando. E ele evangelizando, e ele testemunhando. Quando ele escreve a carta aos Filipenses 4:22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Na verdade, Deus abriu uma agência missionária para Paulo, lá dentro do palácio de Nero. Ele disse: eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Segundo Coríntios capítulo 11, versículos 23, 24 e 25, Paulo diz: eu sofri dos judeus uma quarentena, 5 vezes uma quarentena de açoites, menos um. Em outras palavras, ele sofreu 195 açoites. De que maneira? Chicote, com correias de couro cru, com ponta de osso na ponta. E quando se arrancava a roupa da pessoa, e se chicoteava essa pessoa, rasgava-se a carne, o sangue espurrava. Quando Paulo diz em Gálatas 6,16, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele não estava falando de poesia, ele era um homem todo cicatrizado, 3 vezes fustigado com varas, 3 naufrágios, a Bíblia só relata